Oi, pessoal, estamos aqui novamente para o nosso 6º episódio do CediaCast e hoje com um tema extremamente relevante, principalmente para pais e profissionais que atuam com crianças com autismo. Nós vamos falar sobre manejo comportamental no TEA. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, a Giovana. Gil, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Aproveitando, eu sou a Giovana, coordenadora aqui no CEDIA, analista do comportamento há 5 anos, atuo como coordenadora ali na intervenção precoce e também com alguns adolescentes. Minha formação é pedagogia, então eu sou pedagoga, atuo somente como analista hoje. Estou já na área há um bom tempo, atendendo com suporte ali 2 e 3 no TEA. Bom, tenho ali a formação como analista do comportamento pelo CBI of Miami. Também estou no processo de certificação internacional do CASP, que é ali a acreditação máxima para supervisor na área do autismo. E também sou praticante nível 2 no PCM, que é para manejo de crises agressivas. Justamente para o tema que a gente vai conversar hoje. Então a gente tem uma convidada muito especial e com bastante formação para falar sobre isso, né? Para a gente começar, Gil, o que eu queria introduzir nesse momento é que esse tema ele se torna justamente muito importante porque a gente sabe que as crianças com TEA requerem ali um suporte um pouco mais adequado, digamos assim, quando a gente fala de comportamento inadequado. E esses comportamentos, eles acabam aparecendo muito, né? Então, às vezes, crianças que têm ali uma linguagem mais deficitária, um nível de suporte maior, eles acabam tendo mais comportamentos inadequados, comportamentos mais agressivos, às vezes mais agitado, impulsivo, e muitas vezes esses comportamentos são confundidos, mal interpretados, né? O que você me fala sobre esses comportamentos? O que são comportamentos interferentes, comportamentos inadequados que a gente escuta tanto falar no autismo? Realmente, Tati, a gente escuta muito falar sobre isso, né? Igual você disse, dentro do TEA a gente tem ali déficits muito pontuais que interferem no dia a dia dessas pessoas, né? E aí um ponto importante da gente conversar é que esses comportamentos, eles podem aparecer de formas variadas, né? Muitas vezes quando a gente fala de manejo, as pessoas associam somente a crises, Sim. e não é isso, né? Então, quando a gente fala de comportamento interferente, comportamento desafiador ou comportamentos ali disruptivos, né? Existem inúmeras nomenclaturas para isso. Nós estamos falando de comportamentos que vão interferir na qualidade de vida dessa pessoa, né? No dia a dia, seja na escola, seja em casa, seja no mercado, né? Ou ali numa natação, numa aula de inglês. Então, comportamentos que interferem para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida. E eles podem ou não ser comportamentos mais agressivos. Sim. Mas eu já tive casos, por exemplo, que o comportamento interferente se manifestava em roer a unha, né? Então, assim, é muito variado. O que a gente tem que perceber é o comportamento interferente, ele sempre vai ser relevante para a vida daquela pessoa, Sim. da pessoa que está dentro do espectro, e não para a gente enquanto profissional, Sim. ou para pais ou escola. Então, quando a gente fala desses comportamentos, é porque, de fato, eles estão ali interferindo na forma como essa pessoa lida no cotidiano. E eles têm que ser relevantes, né? Então, assim, não tem como a gente falar que é um comportamento desafiador se não está sendo relevante para aquela pessoa. Sim. Então, basicamente, os comportamentos interferentes são isso. São comportamentos que vão trazer algum prejuízo para a pessoa que está dentro do espectro. E eles acabam sendo tanto autolesivo quanto heterolesivo também, né? Exato, é isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala de auto, é ali comportamentos que vão trazer um prejuízo para si mesmo, Como né? você falou da unha, né? Às vezes a criança come, rói a unha até sangrar. Isso mesmo, né? E aí a gente também tem o comportamento hétero, que é em relação ao outro, e nós temos comportamentos que são associados ao ambiente, que são ali destruição de propriedade, Isso. então aquela criança que às vezes joga um item, né? Ou estraga algum item que está dentro do ambiente. Então a gente sempre separa esses comportamentos, né? Então são as classes que a gente coloca ali, são comportamentos autolesivos, em que eu estou causando prejuízo para mim mesmo, o hétero que eu causo para você, e também os comportamentos que afetam o ambiente. Então tem muita essa variação. Isso. E, Gil, por que esses comportamentos ocorrem? Muitas vezes a gente vai conversar com os pais e eu escuto eles falando assim, mas do nada esse comportamento aconteceu, né? Na escola também essa frase aparece muito. Isso de fato acontece do nada? Como são esses comportamentos? Como eles se manifestam? Não são do nada, né? É muito comum a gente escutar isso, porque nem sempre a gente tem acesso ao contexto, né? Então, tava sentadinho, brincando, aí de repente jogou um brinquedo. E aí eles não conseguem entender que por trás daquele de repente jogar, tinha uma criança que estava ficando incomodada, teve alguma coisa que saiu fora do lugar, teve um barulho, teve algum incômodo externo ou interno, né? Então tem muitas variáveis que nós chamamos que interferem para que esses comportamentos ocorram. E assim, eles não são do nada, eles sempre vão ter uma função, é aquilo que a gente chama de função dentro da análise do comportamento. Às vezes a criança, ela quer alguma coisa, né? Ela quer obter atenção, ou ela tá ali com incômodo e precisa se autorregular, ou ela quer ali usar como forma de comunicação. E eles ocorrem justamente porque a pessoa dentro do espectro, ela tem uma dificuldade enorme de comunicação. E o que eu escuto muito é, mas meu filho fala, ele não tem dificuldade de comunicação. E eu pontuo, gente, vamos lá.
Quais são um dos critérios diagnósticos do autismo? Déficit de comunicação, seja ele expressivo ou receptivo. Isso, E exatamente. o que seria isso? O expressivo é como eu estou me comunicando Sim. com você, e o receptivo é quando eu escuto você, né? Aquilo que você me traz. E muitas crianças ali dentro do suporte 1 e 2 do TEA, eles têm essa dificuldade. E as pessoas associam muito que as crises, os comportamentos interferentes, eles partem apenas de suporte 3. E nem sempre. Porque às vezes a gente tem uma criança, um paciente ali super funcional, com ótimas habilidades sociais, pessoas que conseguem ter um desenvolvimento acadêmico excelente, mas no dia a dia tem muita dificuldade em lidar com a frustração, em lidar com a inflexibilidade, com mudança. Então esses comportamentos vão aparecer ali. Nessas dificuldades, né? Claro que os casos suporte 3 dentro do TEA, com comorbidades associadas, eles vão trazer mais esse repertório, mas nem sempre. Então, acontecem justamente pelos déficits, as lacunas que essas crianças apresentam no desenvolvimento. No nível 1, a gente tem a inflexibilidade muito acentuada, né? E Exato. isso também associa esses comportamentos interferentes. Sim, sim, muito, né? Então, assim, geralmente eles partem ali de comportamentos associados a mudanças no dia a dia, a regras, né? Baixa tolerância à frustração, Sim, né? e assim, os pais relatam que são coisas pequenas, né? Exatamente. Hoje desmarcou a terapia. Pronto. E aí já estava adaptado na rotina que tinha que vir pra terapia. Ou chegou aqui e não era terapeuta, era outra, Trocou. né? Trocou. Então, essas crianças vão ter uma necessidade de previsibilidade muito grande, né? Ou vão ter uma necessidade de antecipação de rotina que uma criança típica muitas vezes não vai ter. E, no geral, as crianças têm dificuldades de lidar com mudança. Ainda mais no contexto que a gente vivencia hoje de crianças que têm muito contato com tela, são muito ansiosas, né? Então, a gente tem todo um contexto geral que já colaboram para que as crianças tenham uma baixa frustração. A criança dentro do espectro, dentro do suporte 1, vai ter mais, porque ela é muito inflexível. E é uma inflexibilidade cognitiva, né? Então, assim, exatamente. são pequenos padrões, igual a mãe me falou hoje. Mas, Gil, ela não aceita misturar o arroz com feijão e a salada. E eu falei assim, sim, porque é uma inflexibilidade cognitiva que se encostar ali, nossa, eu já não gosto, eu já não quero. É um padrão de comportamento de interesse restrito, né? Exato. Que entra dentro dessa inflexibilidade. E esse comportamento, né, esse padrão, né, tão simples da comida, é um tipo de comportamento ali, um tipo de ação que pode gerar comportamentos interferentes. A criança chora, não lida bem com a comidinha ali no prato, ou igual a gente comentou, nessas mudanças que ocorrem no dia a dia, que às vezes não tem previsibilidade, são que pode ocasionar e anteceder uma crise ali, ou algum comportamento isolado que pode afetar a vida dessa pessoa. Gil, e falando em crise, igual você citou agora, esses comportamentos, eles ocorrem, eles aparecem somente quando eu tenho crise da criança? Não. E é um ponto legal da gente conversar, né? Porque assim, enquanto profissionais, a gente acompanha muita escola, e equipe multidisciplinar. E aí a gente escuta muito relato de, nossa, mas ele sempre tá em crise, eu sempre tenho que manejar a crise. E eu já escutei muito isso, sabe? E aí quando eu cheguei para acompanhar os atendimentos, a criança estava apresentando comportamento isolado. Então a gente tem que dividir. Temos os comportamentos interferentes que vão afetar a vida dessa criança de uma forma significativa. Sim. Eles podem ou não ser auto-heteroesivos e afetar o ambiente. E nós temos a crise. O que seria essa crise? É o conjunto. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela chora, ela grita, ela joga objeto e ela morde. Quando esses comportamentos se manifestam de forma isolada, eles não significam que é uma crise. Sim. Eles estão partindo para um processo de crise, porque a crise ela tem um escalonamento. Então, geralmente inicia com uma agitação maior, com uma irritabilidade, joga um objeto. Tem pré-comportamentos, é isso que a gente consegue observar Exato. antes da crise. E quando a gente conhece a criança, é muito claro. Então a criança começa a ficar um pouquinho mais irritada, às vezes começa a agitar muito, começa a falar muito, começa a demonstrar que não quer estar naquela situação. Quando eu tenho um combo, então essa criança partiu de um gritar, de um chorar, para começar a gritar, chorar, jogar objetos, ela vem para morder, aí a gente tá falando de uma crise. No ambiente escolar, isso é muito comum, né? Então, jogou a cadeira, tá em crise. E eu bato muito nessa tecla. Eu até gosto de ir nos treinos, às vezes, colocar a cadeira e no momento do manejo, dar uma jogadinha na cadeira. Pra falar assim, gente, isso aqui não é crise. A criança, ela tá escalonando, né? Então, ela tava estável, Vai feliz. ser uma crise. Vai ser. Ela tava feliz, tava bem. E aí, algo aconteceu. Então, não foi do nada. Alguma coisa aconteceu. E ela jogou a cadeira. Aí, ela tá demonstrando o sinal que ela pode subir pra uma crise. Sim. E é o momento da gente intervir. É aí que a gente vai agir com essa criança. Na pré-crise. Sim. Então a crise ela vai ter os seus estágios, né? A pré-crise 1, a pré-crise 2, até a gente chegar ali no pico e depois ela vai descer de novo. Pode demorar ou não, mas ela vai dar uma regredida depois. Mas antes de acontecer a crise, os comportamentos eles aparecem de formas isoladas. Eles não ocorrem já de uma vez, não é um boom. Sim. E muito sutil, Tati, muito mesmo. Então assim, já tive casos de criança que às vezes começava a bater na mesa. Ou estralar os dedinhos, criança que cerrava muito os olhos. E aí a gente já conseguia identificar que aquela criança estava ficando irritada. E foi precursor, um antecedente para acontecer uma crise. Então, assim, a gente tem que estar muito atento aos sinais, porque não é do nada. Sempre vai ter um contexto, uma mudança, sempre vai ter uma função. Às vezes ela quer comunicar, principalmente o déficit de comunicação ali.
Então, crianças com déficit de comunicação vão ter mais esses comportamentos que crianças com repertório funcional de comunicação. Então, sempre vai ter ali. E aí a gente vai ter a manifestação do comportamento isolado e depois para ele chegar numa crise. Mas nunca vai ocorrer já de uma forma, nossa, escalonou de uma vez, já deu um boom, já é uma crise, do nada. Não, isso vai ter bastante variação. Por isso é a importância dos pais nessa participação e a entrevista com os pais para entender como são esses comportamentos, né? Exato. Porque muitas vezes eles acabam tendo maior sensibilidade para identificar essa pré-crise sutil. Então agora tá batendo na mesa. Então quem fica mais com essas crianças são os pais. Geralmente eles conseguem ter mais sensibilidade para identificar isso, Exato. né? Sim, os pais, eles estão no dia a dia ali, e assim, impressionante como eles conhecem detalhes Muito, das crianças, né? Isso. E assim, eles conseguem mesmo identificar. E às vezes, quando eles trazem pra gente, eles já sabem o que antecipa, mas eles ainda não conseguem se organizar para entender que aquilo é uma pré-crise. Então, assim, eles trazem para nós quando a crise já ocorreu. E nos relatos, né, no processo de orientação parental, que é tão importante ali no processo da análise do comportamento, eles mesmos vão descrevendo. Não, ele tava brincando no sofá e aí, de repente, a TV apagou e ele começou a chorar e gritar e jogar. Aí eu falo, ó, tá vendo? A TV apagou. Aí o pai fala, é verdade. Opa, já identifica, Sim. né? Aí a psicoeducação dos Sim, pais. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem os relatos dos pais, e às vezes antes de chegar na terapia, eles mandam um áudio, hoje aconteceu isso e isso, eu acho que o fulano não tá bem, né? Meu filho hoje tá mais agitado porque teve mudança na rotina. Então essa psicoeducação, essa orientação parental já nos ajuda no manejo de comportamento em casa. E também em outros ambientes. Então nós temos pais, e eu já tive a experiência com pais que conheciam a criança assim, inteiramente. Então eles chegavam na escola e falavam assim, hoje muito provável que aconteça alguma coisa aí, porque ele não tá bem, ele não dormiu, ele não quis comer. E de fato, a escola ligava, ele tá chorando muito, não tá legal. Porque o pai já entendia que aqueles comportamentos que ocorreram antes poderiam ocasionar uma crise comportamental ali. E é muito bacana quando os pais já conseguem diferenciar. Claro. Porque eles já propriamente já conseguem agir antes da crise, eles já conseguem prevenir. E no processo de crise, é muito importante essa prevenção. Porque depois que a crise acontece, a gente só vai ter que cuidar dessa criança para ela estar bem. Mas é na prevenção que a gente consegue entender o que ela quer, ensinar ela a se comunicar, ensinar ela a ter autorregulação. Muitas vezes até evitar que ela aconteça, né? Exato. E assim, no processo da análise do comportamento, é uma ciência, então muda o tempo todo. Hoje a gente tem protocolos muito ricos que nos ajudam a identificar esses antecedentes, né? Então a gente tem ali a ISCA, que é um procedimento de análise funcional, que a gente consegue ter uma entrevista estruturada com os pais, que a gente consegue ter uma avaliação em contexto terapêutico, que esse pai consegue participar pra gente compreender o que controla aquele comportamento. Porque é muito bacana que depois desse processo, você consegue ver claramente, né? Às vezes a criança levantou a mão, você já identifica, isso aqui é um sinal de pré-crise. Então, hoje a gente tem muitos protocolos que nos auxiliam tanto no procedimento de casa, quanto na escola, quanto na clínica. Então, assim, é um conjunto, mas que a gente consegue intervir e prevenir. Odir, conta pra mim uma coisa, quem pode manejar esses comportamentos? Todo mundo que trabalha com essa criança, né? Mas um ponto que eu acho muito importante da gente entender é, quando a gente fala de manejo, tá? Todo mundo associa a manejo físico. E o manejo de comportamento não é isso. A gente vai utilizar a técnica física quando já não tem mais o que fazer. Quando essa criança está se colocando em risco, essa pessoa, porque também acontece com adultos. Sim. Quando ela está colocando o ambiente, quando ela está colocando o outro em risco. Aí a gente vai ter que partir para um manejo físico, porque ela já não consegue estar bem no ambiente. A gente já não consegue garantir a segurança dela sem intervir fisicamente. Quem que vai intervir fisicamente? O profissional habilitado. Então, assim, no meu caso, eu tenho ali o praticante do nível 2 do PCM. Eu posso, junto com uma equipe, intervir fisicamente para que essa criança tenha segurança. Agora, uma pessoa que não sabe, né, num contexto escolar, num contexto de equipe clínica, que ninguém sabe fazer esse manejo adequado, eu já não indico. Por quê? Porque a chance de expor essa criança... Hoje nós temos estudos que nos trazem o trauma que o manejo físico traz para a criança, né? Antes a gente não tinha isso, né? Então todo mundo fazia. E hoje não. Hoje a gente já tem ali as pessoas que podem, a gente já tem uma autorresponsabilidade, a gente já tem ali procedimentos adequados. Então, no dia a dia, essas pessoas que convivem com as crianças, o que elas podem fazer? Elas podem ter estratégias, então conhecer, entender os comportamentos antecedentes, né? O que essa criança gosta, o que ela não gosta, como ela se comunica. Quais são os fatores que interferem para que essa criança esteja bem? Conhecendo isso, a gente consegue agir como forma preventiva. Então, é um dia que ela já está mais irritada, é uma criança que não consegue se comunicar, a gente já vai dar mais opção. Hoje você quer ir no parquinho ou você quer ficar aqui na sala pintando? Vai ser mais sensível com isso, né? Exato. Então, assim, todo mundo que convive com essa criança, obrigatoriamente, tem que compreender quais são as técnicas de manejo. E quem é responsável por orientar isso e trazer esse treinamento é o analista do comportamento. Sim. O coordenador, o supervisor, né?
O terapeuta do dia a dia, ele não vai ter essa obrigação. Mas nós, enquanto coordenadores e supervisores, nós temos de trazer, de orientar, de identificar, de muitas vezes entregar procedimentos descritos, né? A gente não vai ensinar de forma alguma a técnica de manejo físico, mas a gente vai ensinar essa família, essa escola a identificar, a dar opção, a trazer estratégias com materiais, né, para essa criança se acalmar, para essa criança estar bem. E assim, algo muito importante de compreender no manejo é que tem que fazer parte dele quem consegue ali no dia a dia lidar com essa criança. Sim. Porque o que nós vemos muito no contexto escolar, às vezes acontece uma crise, ninguém conseguiu fazer a prevenção, porque às vezes nós também não conseguimos, e vem todo mundo. E aí todo mundo oferece, toma isso, toma aquilo, tadinho, todo mundo começa a falar, e essa criança está sendo exposta, essa criança não consegue se comunicar, essa criança não está tendo direito a resguardar a privacidade dela, né? Então tudo isso a gente tem que observar. E também nesse contexto de crise, o que os familiares e a escola têm que garantir é a dignidade. Sim. Então assim, tem que ofertar água, os pedidos de banheiro têm que ser aceitos, né? Tem que estar num ambiente que a gente garanta a segurança física dela, né? Então, um ambiente limpo, organizado, com poucas pessoas. Então, tudo isso faz a diferença para que essa criança esteja segura. Porque a crise, ela não é uma birra, né? A birra é muito ampla. Se eu falo birra, você entende de um jeito, eu entendo de outro. Sim. A crise, ela ocorre porque essa criança ela não está conseguindo comunicar o que ela está sentindo. Ela não está conseguindo lidar com tudo que o ambiente traz para ela. Ela não está conseguindo lidar com a frustração. É uma explosão emocional que ela Isso. perde esse controle, né? Por isso o controle do outro naquele Exato. momento, né? Pra não expor ela a isso. Às vezes a gente escuta muito assim, tá fazendo de propósito. Ele sabe o que tá fazendo. E, gente, não é isso. Não é. Realmente, a criança, a pessoa, quando ela está em crise, ela já não tem mais controle. Eu já tive casos de crianças apresentarem comportamentos agressivos, adolescentes ali, e não ao mesmo tempo que batia, pedia desculpa e chorava, mas voltava a bater porque não conseguia ter o controle. E aí a gente não pode falar, tá fazendo porque quer, porque essa criança claramente não está tendo controle dos comportamentos dela. E nós, enquanto terapeutas e adultos, aí a gente tem que manter o controle emocional, a gente tem que ofertar as necessidades básicas dessa criança, a gente tem que trazer um ambiente seguro, né? Sim. E esse é um ponto importante, porque se eu tenho uma criança que apresenta um histórico de crise recente, eu já tenho que estar preparada, né? Eu tenho que ter um ambiente preparado para receber ela. Não adianta eu querer receber e na hora eu pensar em como eu vou agir. Então, existe toda uma preparação, todo um procedimento para lidar com crianças que apresentam esse repertório. Por isso que é tão importante instrumentalizar tanto os pais quanto a escola que vai estar com essa criança, né? Para que a gente possa dar um ambiente seguro, tudo isso que você está citando, né? Exato. E caso aconteça que eles também tenham estratégias para lidar com tudo aquilo, né? Exato. Ô Gil, conta para mim, como que a família, como que a escola, que tipo de estratégias que a gente pode usar? Como que eles lidam com tudo isso? A gente pode, exatamente o que você falou, né? Então a gente vem de uma crescente hoje aí de entender que essas famílias e essas escolas precisam ser capacitadas, né? Nós viemos de uma psicoeducação, então hoje os pais cada vez mais recebem instrumentos, a gente tem muito um movimento de treino parental. E aí, enquanto clínica, o nosso papel é instrumentalizar eles com o quê? Com orientações estruturadas, individualizadas, entender que o manejo, ele não é genérico. Não tem como eu aplicar o que um fez para o outro. Porque cada um vai ter uma forma ali, né, de lidar, uma forma de se comunicar. Então, orientar essa escola, acompanhar, estar junto com esses pais, a orientação parental, ela é extremamente importante, né? Precisa disso. Ensinar a escola e os pais sobre os escalonamentos de crise, o que é crise, o que não é. Definir os comportamentos interferentes, porque às vezes a gente tem um monte, mas a gente tem que selecionar o que é mais grave, o que não é tão prioridade, né? Então, por exemplo, entre roer a unha e se morder. O se morder vai ser mais grave, então é primeiro nisso que a gente vai intervir. Em casa, né? Como lidar com isso no dia a dia, estratégias de previsibilidade, dar opção de comunicação. Então, crianças que têm um déficit de comunicação, apresentação de comunicação alternativa, treino de comunicação funcional, auxiliam muito, né? Escolhas. E aí, um ponto muito importante, Tati, que hoje a gente vem falando sobre isso, e aí entra até numa atualização da análise do comportamento, que é a compaixão, como a sétima dimensão, é o assentimento. Então, a gente precisa ter assentimento com esse paciente, de entender os limites, entender que ele tem o direito de comunicar o que não quer. Então, durante o processo de crise, a criança tem total direito de comunicar. Eu não quero que faça isso, eu não gosto. E nós, enquanto adultos, terapeutas, professores, familiares, enfim, nós precisamos respeitar isso. O que a gente vai ter que garantir é segurança. Sim. Então, levar essa criança para um ambiente legal, se está no ambiente público, né? Às vezes acontece no pátio da escola, retirar as outras pessoas, porque também não vai dar para fazer o transporte dessa criança, né? Então, a escola e a família, ela consegue agir de forma preventiva. Com estratégias de antecipação, materiais, né, comunicação, viu que a criança está ali começando a irritabilidade, direcionar para um outro ambiente mais calmo, respeitar, dar um tempo para essa criança.
no momento da crise, não ficar falando muito, evitar ficar fazendo muito contato visual, evitar ficar oferecendo muitas coisas, sabe? Trazer um ambiente mais tranquilo e esperar essa pessoa se acalmar. Sim. E depois a gente vai redirecionando, vai voltando, vai integrando pequenas demandas. No momento da crise a gente não fica pedindo demanda, levanta, para com isso, nossa, isso é muito feio o que você tá fazendo, olha só, você tá me Eu batendo. não gosto que faça isso, Eu não né? gosto. Então, não. É garantir que ela vai estar segura, esperar o momento passar. E aí, como que a gente sabe que essa criança tá bem? Quando fisiologicamente ela dá sinais. Quando Sim. a respiração tá normalizada, quando ela já não tá Vai mais se suada. regulando, né? Isso. E aí a gente vai ofertando o que ela precisa. Mas o processo de treinamento, o processo de orientação escolar parental ali, é essencial ali para a prevenção dessas crises. Não tem como a gente trabalhar com as crianças sem trabalhar também com essa psicoeducação triangular, né? Família, escola e Exato. clínica. O processo não vai ser funcional para a vida dele, né? Eu sempre brinco assim, não é do nosso interesse que a criança ela fique bem só na clínica. Pelo contrário. Pelo contrário, ela precisa sair daqui e estar bem em outros ambientes, e mostrar esses comportamentos também aprendidos, né? Em outras situações. Então aqui é só uma pontinha para que ela consiga fazer toda essa Exato. ponte, né? Se ela demonstrar só aqui também é um problema que a gente precisa intervir. Sim, né? sim. E aí um ponto importante da gente entender no manejo de comportamento é que as crises elas não vão reduzir de uma hora para outra. É um Sim. processo de aprendizagem. É um processo para essa criança ali diminuir as barreiras comportamentais, começar a adquirir habilidades, né? Porque uma criança com muita barreira, né, que chora, que bate, que tem muita agitação motora, ela ainda não vai conseguir aprender. Então, primeiro a gente reduz as barreiras, aí a gente ensina essa criança a se autorregular, depois a gente começa a aquisição de habilidades. Então é um passinho de formiguinha, sabe? E não vai ser fácil, né? Não vai ser em um mês, às vezes vai levar um ano. Né? Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser, né, se o profissional não buscar atualização, se o profissional não buscar ajuda, né? Enquanto equipe, nós temos que estar abertos a entender que não temos o comando de tudo, porque às vezes a gente chega na escola, em casa, a gente quer falar tudo que tá errado, né? E aí eu vi até ontem eu vi uma fala muito legal de um profissional que eu admiro falando sobre isso, né? Primeiro a gente tem que entender se aquela pessoa ela quer a nossa ajuda. E a partir do momento que ela quer a nossa ajuda, a gente adentrar aquele ambiente com muito cuidado. Claro. Entendendo que as pessoas que estão ali, elas também estão em sofrimento com aquela situação. Não é só a criança, né? Ter muito cuidado e a sensibilidade de falar com esse pai que tá sensível, que tá sofrendo e ver o filho Cuidado aqui. com o julgamento, com os pais também, que Exato. acaba acontecendo muito, né? Exato, às vezes a gente escuta, não, é culpa do pai que faz tudo que a criança Não dá quer. limite essa família. Sim, nossa, essa criança não tem limite porque os pais não souberam educar. E não é isso, Não é. sabe? Não é que eles não souberam. É que realmente a criança tem um repertório um pouco mais difícil. É ela ainda- desafiador, eles precisam Exato. aprender também. Do mesmo jeito que a criança está aprendendo, os pais também precisam aprender Sim. tudo isso. Então, né? enquanto equipe, a gente precisa acolher tanto a escola quanto a família, ensinar, dar a ferramenta. E aí sim, depois que a gente ofertou tudo isso, a gente começa um processo de exigir um pouquinho mais, apontar com muita sutileza, ó, aqui não está sendo tão legal, a gente precisa ajustar, para entender o porquê esses comportamentos se mantêm em outros ambientes. Diva, eu queria te agradecer por essa participação tão especial, né, em um tema de extrema importância para os pais, para os profissionais, professores também. Tenho certeza que a gente conseguiu, mesmo nesse tempinho curto, sensibilizar um pouquinho mais e capacitar mais todo esse pessoal que tem muito interesse, tanto no TEA quanto na análise do comportamento também. Claro, Tati, eu que agradeço o convite, né, o espaço para a gente falar de algo que é tão importante e um tema tão relevante para nossa área e para os pais. E espero que tenha contribuído um pouco do que eu Com trouxe toda para certeza. vocês aí e agradeço profundamente o espaço aqui para falar com vocês, tá bom? E para vocês que nos acompanharam nesse super episódio, curtam e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a um tema tão importante.